O que aconteceu com você? Eu não sei, me ajude, eu fui abandonada aqui. O calor daquele fim de tarde no interior de São Paulo era o tipo de calor que não pede licença. Ele simplesmente está lá, pesado, colado à pele, misturado com o cheiro de terra seca e capim queimado que sobe das margens da estrada e entra por qualquer fresta que o ar-condicionado não consiga fechar completamente. Era o tipo de tarde que faz as pessoas mais pacientes ficarem irritadas e as pessoas já irritadas ficarem silenciosas, porque não há energia suficiente nem para o conflito. Eduardo Montalvão dirigia há quase 2 horas naquela estrada secundária que cortava o interior paulista sem pressa de chegar a lugar algum, o que era uma contradição enorme, considerando que havia uma reunião marcada para as 18 horas em Ribeirão Preto, que poderia ser a mais importante dos últimos 10 anos da sua vida profissional. 240 milhões de reais. Um contrato com um grupo de investidores do Oriente Médio que havia levado 2 anos para ser construído. Viagem por viagem, jantar por jantar, proposta enviada e devolvida com comentário, contraproposta ajustada e reencaminhada, até que finalmente os termos estavam acertados e restava apenas a formalidade do aperto de mão físico, que naquele meio ainda significava muito, mesmo numa era de assinaturas digitais e videoconferências intercontinentais. Mas Eduardo havia dispensado o motorista naquela manhã. Havia feito isso sem explicação, do jeito que costumava fazer as coisas que não precisavam de justificativa para ninguém além de si mesmo. Quando precisava pensar, precisava do volante nas mãos. Era a única forma de meditação que conhecia, embora jamais usasse essa palavra para descrever, porque achava que meditação era uma palavra que as pessoas usavam para coisas que ainda não haviam entendido direito. 43 anos. Construídos à força de acordos fechados tarde da noite, de madrugadas, em aeroportos de cidades, que a maioria dos brasileiros não saberia localizar num mapa, de mãos estendidas no momento exato, e de outras tantas recusadas com a firmeza de quem sabe que dizer não na hora certa vale mais do que dizer sim na hora errada. O sobrenome Montalvão havia sido herdado. O império que carregava esse sobrenome havia sido construído por ele, do zero, ou quase do zero, porque havia um pai que havia deixado uma fazenda média e uma dívida considerável, e um filho que havia transformado esses 2 ingredientes improváveis numa das maiores operadoras de exportação de grãos e commodities do interior paulista. Era respeitado. Isso ele sabia. Sabia também que respeito e afeto não são a mesma coisa, e que ao longo dos anos havia cultivado muito mais do primeiro do que do segundo, não por escolha deliberada, mas porque o ritmo que havia adotado para a própria vida não deixava muito espaço para o que era mais lento e mais complicado. O divórcio de Cláudia havia sido finalizado há 6 meses, depois de um processo que os jornais de coluna social haviam explorado com aquele prazer específico que a imprensa tem quando um nome grande tropeça em público. Eduardo havia lido as matérias com a indiferença de quem sabe que a versão verdadeira de qualquer história é sempre mais complicada e menos fotogênica do que a que cabe num título. Não havia traição no sentido espetacular que vende. Havia algo mais banal e mais destruidor. 2 adultos que haviam parado de se ver de verdade muito antes de admitirem que o casamento havia acabado e que haviam continuado juntos por inércia, por conveniência e por aquela esperança silenciosa de que as coisas poderiam melhorar se nenhum dos 2 precisasse dizer em voz alta que estavam péssimas. Cláudia havia encontrado outra vida depois. Eduardo havia encontrado mais trabalho, que era, no fundo, o que já existia antes. Ele estava pensando nisso naquela tarde, com a mão direita no volante e a esquerda apoiada na janela entreaberta, quando viu. À beira da estrada, no acostamento de terra batida, onde o asfalto terminava e o mato ralo começava, havia uma figura sentada.
Uma mulher, sozinha, com o sol batendo direto em cima dela, sem sombra, sentada na poeira com os joelhos levemente dobrados e o olhar direcionado para o campo vazio à frente, como se estivesse olhando para algo que só ela conseguia ver. Eduardo passou por ela. 100 metros à frente, diminuiu a velocidade. 200 metros, freou completamente. Ficou parado no acostamento com o motor ligado, olhando pelo espelho retrovisor para aquela figura imóvel que não havia se mexido, não havia olhado para o carro que passou. Não havia feito nenhum dos gestos universais de alguém que precisa de carona ou de ajuda. Ele ficou ali por um momento que foi mais longo do que pareceu. Havia uma parte da sua cabeça que estava fazendo os cálculos que sempre fazia. A reunião, o tempo, a distância, a importância do que estava em jogo. Essa parte era muito boa no que fazia e tinha bons argumentos. Havia outra parte, menor e mais quieta, que havia notado algo naquela postura da mulher à beira da estrada que não era a postura de alguém que esperava ajuda. Não havia desespero ali. Não havia aquela tensão de quem está em pânico, de quem perdeu o controle de alguma coisa e está tentando recuperar. Era uma quietude diferente. Era a quietude de alguém que chegou ao fim de alguma coisa e ainda não sabe o que fazer com esse fim. Ele engatou a marcha a ré. O carro voltou devagar até onde ela estava e parou ao lado dela. Eduardo baixou o vidro do passageiro e a viu de perto pela primeira vez. Mais jovem do que havia parecido à distância. 30 e poucos anos. Talvez mais perto de 32 ou 33. O rosto estava sujo de poeira, com uma marca avermelhada no pescoço que ele notou, mas não conseguiu classificar imediatamente. As roupas estavam rasgadas de um jeito que sua experiência de homem adulto reconheceu sem precisar de análise. Não era o rasgo de uma queda, não era o desgaste de uso. Era o rasgo de quem havia sido segurado com força, de quem havia sido envolvido em algo físico e violento que deixa esse tipo específico de marca nos tecidos e na pele. Havia arranhões nos antebraços. Havia uma poeira que não era apenas da estrada. Era a poeira de quem havia estado no chão. Ela levantou os olhos para ele quando o carro parou. E não pediu nada. Não havia súplica naquele olhar. Não havia o instinto de aproveitamento que as pessoas às vezes têm quando estão em situação difícil e aparece alguém com recursos visíveis, que era claramente o caso de Eduardo e do carro que ele dirigia. Havia apenas um olhar que avaliava, que media, que calculava com uma frieza que parecia incongruente com a situação física em que ela estava, e que Eduardo reconheceu como o olhar de alguém que estava completamente destruído por dentro e que havia decidido não mostrar isso para ninguém. "Não, você está bem?" ele perguntou, com a consciência de que era uma pergunta idiota dado o contexto, mas que era o ponto de partida obrigatório. Ela demorou um segundo inteiro antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. "Estou", disse ela. A voz saiu rouca, baixa, com a textura de quem não havia usado a voz em algumas horas. Eduardo olhou para ela com a paciência de alguém que havia aprendido em anos de negociação que o silêncio depois de uma resposta insatisfatória frequentemente produz mais informação do que qualquer pergunta de acompanhamento. O silêncio durou. "Você está sentada à beira de uma estrada no meio do nada", ele disse, finalmente. "No calor. Sozinha. Eu sei onde estou. Tem alguém que eu possa ligar?" "Não. Rápido demais. Definitivo demais para ser uma resposta pensada." Como você se chama?" Uma pausa. "Pequena, mas presente." "Lara." "Lara", ele repetiu, com um tom que não era de descrença explícita, mas que deixava no ar que ele havia notado a pausa. "Eu sou Eduardo. Posso te levar até a cidade mais próxima, se você quiser." Ela ficou olhando para ele por um longo momento, e Eduardo entendeu, com a precisão de quem havia passado a vida lendo pessoas do outro lado de mesas de negociação, que aquele olhar estava fazendo uma análise de risco. Estava pesando o desconhecido no carro contra o conhecido da estrada.
Estava calculando qual dos dois era mais perigoso. Ele ficou quieto e deixou o cálculo acontecer. Tudo bem, ela disse finalmente. Ele desceu do carro, caminhou até ela e abriu a porta do passageiro sem fazer cerimônia. Ela levantou devagar, com o cuidado de quem está monitorando o próprio corpo para saber onde dói, e Eduardo viu que ela tremia levemente. Não de frio, porque a tarde estava quente o suficiente para derreter qualquer pensamento de frio. Era o tremor específico do sistema nervoso depois de adrenalina. O tremor do corpo que está processando algo que a mente ainda não conseguiu encaixar completamente. Ela entrou no carro sem ajuda. Sentou-se e ficou olhando para a frente. Eduardo voltou para o banco do motorista, pegou o celular e discou para Rodrigo. Rodrigo, preciso que você ligue para o Ferreira e avise que vou me atrasar. Diz que surgiu uma emergência pessoal. Tenta remarcar para amanhã cedo, 1h, se o grupo árabe topar. Do outro lado, Rodrigo respondeu com aquela mistura específica de eficiência e discreta consternação que era a marca do seu trabalho há 4 anos. Eduardo, eles foram muito claros sobre o prazo. Se a reunião não acontecer essa semana... Rodrigo, amanhã cedo, faz o que precisar. Ele desligou, colocou o celular no modo silencioso e voltou para a estrada. Os primeiros 15 minutos foram em silêncio completo. Eduardo não forçava a conversa. Havia aprendido, ao longo de muitos anos e de muitos erros cometidos com boa intenção, que silêncio forçado gera desconforto, que desconforto gera a necessidade de preenchimento, e que a necessidade de preenchimento gera as respostas menos verdadeiras que as pessoas são capazes de dar. Pessoas que querem falar, falam quando estão prontas. E pessoas que não estão prontas, se pressionadas, dizem o que acham que você quer ouvir, que é a coisa menos útil do mundo. Ela foi quem quebrou o silêncio. Você cancelou uma reunião. Adiei. Ele disse. Não é a mesma coisa. Por que você fez isso? Eduardo pensou por um momento. Havia várias respostas que cabiam naquela pergunta, e algumas delas eram mais fáceis do que a verdadeira. Porque você não estava pedindo ajuda, disse ele. E isso pareceu mais urgente do que alguém que pedisse. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso não faz sentido lógico, ela disse. Não faz mesmo. Mais silêncio. De onde você veio? Ele perguntou com uma casualidade que era deliberada. Ela apontou vagamente na direção que eles haviam deixado para trás, sem especificação, sem nome de lugar, sem coordenada que pudesse ser utilizada. Eduardo aceitou isso sem pressionar. A cidade mais próxima era Araraquara, uns 40 minutos dali por aquela estrada. Eduardo conhecia a cidade razoavelmente bem. Havia feito negócios por lá ao longo dos anos, tinha um contato ou dois, sabia de uma pousada no centro histórico que era gerenciada por um homem chamado Seu Benedito, que havia feito transações com a Montalvão 1 década atrás e que entendia que discrição era parte integral de qualquer serviço que valia o preço cobrado. Quando chegaram, a tarde já havia virado início de noite. O centro de Araraquara estava com aquele movimento tranquilo de cidade interiorana depois das 18 horas, com as lojas fechando, as calçadas esvaziando, o ritmo desacelerando para o compasso de quem não tem pressa de chegar a lugar algum. Eduardo foi direto para a pousada. Estacionou, entrou, cumprimentou Seu Benedito com a familiaridade de quem havia cruzado com ele em outros momentos. Pediu 2 quartos, pagou em dinheiro sem drama nenhum, recebeu as chaves com a discrição que havia esperado e voltou para buscar Lara, que havia ficado no carro. No corredor da pousada, que tinha aquele cheiro de madeira velha e cera que os lugares antigos e bem cuidados têm, ele parou antes de se separarem. Vou pedir comida para o seu quarto. Tem uma farmácia a 2 quadras daqui. Eu mesmo vou lá buscar o que for necessário para esses arranhões. Não precisa, ela disse. Eu sei que não precisa. Vou fazer mesmo assim. Ela ficou parada com a chave na mão, olhando para ele com aquela expressão que ele não tinha nomenclatura exata para descrever, mas que havia visto raramente na vida.
Era o olhar de alguém que não está acostumado a receber sem que exista um preço embutido na oferta e que estava tentando encontrar o preço antes de aceitar o que estava sendo dado. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou. Eduardo ficou um segundo em silêncio. "Ainda não sei exatamente", respondeu com a honestidade que era o único idioma que ele conhecia fluentemente quando as coisas realmente importavam. "Mas quando descobrir, te conto." Ela entrou no quarto. A porta fechou. Eduardo ficou no corredor por alguns instantes, olhando para a madeira escura da porta fechada, com a certeza absoluta de que aquele dia havia tomado um rumo que não estava em nenhum planejamento, em nenhuma agenda, em nenhuma das 1000 variáveis que ele costumava calcular antes de qualquer decisão, e com a certeza igualmente absoluta de que ele não havia cometido um erro. A farmácia estava aberta. Eduardo comprou curativo, antisséptico, pomada para contusão, um analgésico suave e, quase sem pensar, uma garrafa de água com gás que ela havia olhado por uma fração de segundo no balcão da pousada antes de desviar o olhar. Voltou. Deixou o saco pendurado na maçaneta da porta dela com uma nota que dizia apenas: "O jantar chega em meia hora." No seu próprio quarto, fez ligações por 2 horas. Rodrigo havia conseguido o adiamento com relutância do grupo árabe. O contato árabe, um homem chamado Khalid al-Mansouri, havia deixado claro, através do intermediário, que a paciência dele tinha prazo e que esse prazo era a semana corrente. Eduardo disse que seria nessa semana e desligou com a convicção de quem não tem o hábito de fazer promessas que não cumpre. Depois, ficou sentado à beira da cama, olhando para a parede de reboco branco, e ficou pensando em coisas que normalmente não tinham espaço na sua agenda mental. Pensou em Cláudia, que havia reconstruído a vida com uma velocidade que ele havia achado nos primeiros meses levemente dolorosa, antes de entender que a velocidade dela dizia mais sobre o quanto havia tempo que ela havia se preparado para aquilo do que sobre qualquer inadequação do que havia existido entre eles. Pensou no apartamento grande em São Paulo, que ele agora ocupava sozinho, com aquele tipo de solidão organizada de quem preenche o espaço com trabalho e resolve chamar isso de vida. Pensou na fazenda, que era onde ele se sentia mais próximo de alguma coisa que pudesse chamar de lar, com seus quilômetros de terra que havia comprado aos poucos ao longo de 15 anos e que ainda o surpreendia às vezes ao amanhecer, quando a névoa baixava sobre os campos e ele ficava na varanda com o café e pensava que havia feito pelo menos uma coisa certa. Pensou na mulher no quarto ao lado, no nome emprestado, nos arranhões, no silêncio que pesava mais do que muitas conversas que ele havia tido. Havia algo nela que não era a soma das partes visíveis. Havia uma familiaridade impossível no silêncio entre eles, o tipo de coisa que acontece muito raramente, quando você encontra alguém com quem o espaço entre as palavras parece já ter sido habitado antes. Ele foi dormir tarde. Dormiu de forma irregular, acordando 2 vezes sem razão aparente, ouvindo o silêncio da pousada e o barulho distante de algum veículo passando pela rua. Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café da manhã às 7h30 e ficou genuinamente surpreso ao encontrar Lara já sentada à mesa, com uma xícara de café na mão e o olhar na janela que dava para a rua. Ela havia tomado banho. O cabelo estava levemente úmido, preso de qualquer jeito, e alguém, quase certamente a recepcionista Dona Aparecida, que era do tipo que resolvia as coisas silenciosamente antes de ser pedida, havia providenciado uma muda de roupa simples, que era exatamente o tipo de roupa que não grita sobre o quanto a situação é improvável. A marca no pescoço estava mais visível com a luz da manhã. Eduardo olhou para ela uma vez, registrou o que precisava registrar e não fez nenhum comentário, porque comentar antes que ela estivesse pronta para abordar o assunto seria o mesmo que fechar uma porta antes de ela ter a chance de abri-la. "Bom dia",
ele disse, sentando-se do outro lado da mesa com a naturalidade de quem está retomando uma conversa que apenas havia pausado. Bom dia, ela respondeu. O café chegou, trazido por Dona Aparecida, com aquele sorriso discreto de quem sabe mais do que pergunta. Pão de queijo, bolo de fubá, manteiga, goiabada. O tipo de café da manhã do interior que tem algo de reconfortante que vai além da comida em si. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio diferente do da véspera, não tão carregado como se as horas de descanso tivessem diluído levemente a tensão sem a eliminar. Você dormiu? Ele perguntou. Dormi um pouco. Eu também. Mas silêncio. Ela comeu devagar, com o cuidado de quem está sendo gentil com um estômago que passou por mais do que o habitual. Ontem você ia fechar um negócio importante, ela disse, sem preâmbulo. Ia. E você vai perder por causa disso? Vou atrasar. Não é a mesma coisa que perder. Pode se tornar. Pode. Mas isso é problema meu. Ela olhou para ele por um segundo mais longo do que os anteriores. Você continua dizendo isso. Ela observou. Continuo porque é a verdade. Ela ficou olhando para a xícara por um momento. Você não vai me perguntar o que aconteceu comigo, disse ela. Não era uma pergunta. Era uma observação, levemente tenida de surpresa. Quando você quiser me contar, você conta. Uma pausa mais longa. Eu fui deixada ali, ela disse, finalmente. A voz saiu controlada, plana, com a cadência de alguém que está narrando um evento com distância deliberada, como quem descreve algo que aconteceu com outra pessoa, por pessoas que eu conhecia. Não foi acidente, não foi descuido ou negligência, foi uma decisão tomada com objetivo específico. Eduardo não disse nada, deixou o espaço completamente aberto. Eles queriam que eu tivesse medo, ela continuou, ainda com aquela voz plana. Queriam que eu entendesse de maneira concreta o que poderia acontecer se eu continuasse resistindo ao que me pediam. E o que te pediam? Que eu cedesse algo que é meu. E você vai ceder? Ela levantou os olhos para ele. E ali, pela primeira vez desde que Eduardo a havia visto sentada na poeira aquela tarde, havia algo diferente naquele olhar. Uma dureza que não era raiva e não era desespero. Era a dureza de alguém que chegou ao fundo de alguma coisa e encontrou lá embaixo o núcleo de si mesmo que é indissolúvel. Não, ela disse. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então, assentiu, levemente, como quem recebe uma informação que confirma algo que já havia intuído. Então você vai precisar de um lugar seguro por alguns dias, disse ele. E vai precisar de ajuda de alguém que entenda a diferença entre uma ameaça de intimidação e uma ameaça real. Ela ficou olhando para ele. Você entende essa diferença? Entendo. Como? Porque trabalhei a vida inteira num ambiente onde as duas acontecem e onde confundir uma com a outra costuma ter consequências sérias. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, com aquela direteza que Eduardo já começava a reconhecer como uma característica fundamental dela, disse, eu não sou quem eu disse que sou. Eu sei, respondeu ele, com a mesma calma. Ela ficou parada. Como você sabe? Porque uma mulher chamada Lara, que não tem mais ninguém para chamar no mundo inteiro, não olha para as coisas do jeito que você olha. Você está com medo, mas não está desorientada. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para ele. Não vou te contar quem sou ainda, disse ela finalmente. Tudo bem. Pode ser que quando você souber, você não queira continuar me ajudando. Eduardo terminou o café, colocou a xícara cuidadosamente na mesa e ficou olhando para ela com aquela atenção específica que havia feito dele um negociador eficiente ao longo de anos. Pode ser, disse ele, mas eu ainda não sei, então ainda estou aqui. Passaram-se 3 dias na pousada de seu Benedito.
Eduardo havia reorganizado completamente a agenda, movido 3 reuniões para formato remoto, delegado 2 decisões que normalmente não delegaria e mantido o contato com Rodrigo através de ligações rápidas e objetivas, que deixavam o assistente atualizado sem precisar explicar o contexto completo de onde o patrão estava e por que havia mudado os planos de maneira tão abrupta. Nesses 3 dias, foi se estabelecendo entre eles um ritmo que era ao mesmo tempo improvável e natural. Eduardo trabalhava no quarto durante as manhãs, com o laptop aberto e o celular no ouvido, resolvendo à distância tudo o que precisava ser resolvido. Ela ficava na varanda da pousada, numa cadeira de palha sob o beiral, com um caderno que Dona Aparecida havia providenciado, no qual ela escrevia coisas que Eduardo nunca perguntou sobre. Almoçavam juntos na mesa de sempre. Às tardes, Eduardo tinha o hábito de caminhar até o centro, e ela às vezes o acompanhava e às vezes ficava. Quando caminhavam juntos, conversavam. Não sobre o que havia acontecido na estrada, não sobre quem ela era, não sobre o que estava em jogo. Conversavam sobre outras coisas, aquelas conversas que as pessoas têm quando estão descobrindo os contornos do outro sem ainda nomear o que estão fazendo. Ela falava sobre o interior, sobre como havia crescido numa região como aquela, com o ritmo das estações ditado pela lavoura, com o cheiro de terra molhada depois da chuva de dezembro, que era o cheiro específico do início de tudo. Sobre como as cidades pequenas guardam as histórias das pessoas de um jeito diferente das cidades grandes, onde o anonimato é uma proteção, mas também é uma forma de apagamento. Ele falava sobre o trabalho, não com o orgulho de quem exibe conquistas, mas com o jeito de alguém que encontrou no que faz uma linguagem para entender o mundo. Sobre as safras, sobre a lógica dos mercados internacionais, sobre o que significa transportar a produção de uma terra específica do interior do Brasil para uma mesa em outro continente, e o que essa cadeia invisível diz sobre a interdependência das coisas. Havia momentos em que a conversa parava e o silêncio entrava sem desconforto, que era para Eduardo o sinal mais confiável de que algo real estava acontecendo entre 2 pessoas. Ela foi falando em pedaços, pequenos fragmentos que ele recebia sem comentário e guardava sem análise, deixando o conjunto se formar no seu tempo. Havia uma família, havia um negócio, havia alguém que queria algo que era dela. A pressão havia começado de maneira educada. Reuniões, conversas, argumentos apresentados como razoáveis, e havia escalado de forma que ela não havia antecipado completamente, não porque fosse ingênua, mas porque havia algo em aceitar a maldade das pessoas próximas que exige um processo de convencimento que a inteligência sozinha não consegue acelerar. Eduardo ouvia e não pressionava. Havia aprendido que a verdade completa chega no seu tempo e que pressionar antes da hora produz versões da verdade que são menos úteis do que a espera. Foi no 2º dia que ele viu a notícia. Estava no quarto, com o laptop aberto numa planilha, quando o sistema de alertas corporativos que havia configurado anos atrás entregou uma série de notificações de uma publicação especializada em negócios do agronegócio brasileiro. Abriu o primeiro alerta com a displicência de quem espera encontrar variação cambial ou notícia de produção. Herdeira desaparece após recusa em assinar acordo. Família aciona escritório de investigação privada. A matéria era curta, o tipo de nota que circula em publicações especializadas antes de ganhar dimensão na grande imprensa, mas que para quem lê aquelas publicações diz tudo o que precisa ser dito. O Grupo Albuquerque, uma das empresas que Eduardo havia monitorado ao longo dos anos como referência do setor, com atuação em agronegócio, processamento de alimentos e logística de distribuição no interior paulista. Uma estrutura que ele conhecia por nome, por dados públicos e por conversas de bastidores que compõem o conhecimento informal do setor. A herdeira não era nomeada na nota. Mas havia uma fotografia pequena,
retirada de um evento corporativo de 2 anos antes, com a legenda: acionista majoritária do grupo ausente desde a última sexta-feira. Eduardo olhou para aquela fotografia por um longo tempo. Então, ouviu a porta do banheiro abrir no quarto ao lado, através da parede fina. Ele colocou o celular no bolso. Ficou quieto durante o almoço daquele dia, mas havia algo diferente na qualidade do seu silêncio e ela percebeu. Ele sabia que ela havia percebido porque ela ficou ligeiramente mais tensa também, com os ombros levemente diferentes, com o jeito de quem está esperando que algo seja dito e não sabe se prefere que seja. Nenhum dos dois falou. No terceiro dia à noite, Eduardo estava no quarto lendo quando o celular tocou com o nome de Marcelo furtado na tela. Marcelo era uma figura particular no ecossistema empresarial paulista. 60 anos, cabelos brancos, o tipo de homem que havia construído ao longo de 3 décadas uma rede de relações que funcionava como um sistema nervoso paralelo do mundo dos negócios. Ele sabia de coisas antes que acontecessem, não porque fosse desonesto, mas porque havia passado a vida inteira cultivando a arte de ser a pessoa com quem vale conversar. Ed, disse Marcelo, com aquele tom de quem está escolhendo cada sílaba com cuidado. Preciso te dizer uma coisa que vai te pedir para ficar quieto por um segundo antes de responder. Estou quieto. Estão falando que você foi visto numa pousada em Araraquara, com uma mulher. Eduardo não disse nada. Ed, ainda estou quieto. Estão dizendo que a mulher se parece muito com Helena Rios de Albuquerque. O silêncio que se seguiu durou 2 segundos, que foram suficientes. Marcelo, disse Eduardo com uma voz cuidadosamente controlada. E de onde veio essa informação? De um fotógrafo freelancer que trabalha para as publicações de fofoca corporativa. Alguém publicou uma foto numa rede social, já removeram, mas print não morre, como você sabe. A foto era da varanda da pousada. Ela estava de costas, mas a altura, o cabelo, o jeito de sentar. Quem conhece Helena reconhece. Quem publicou? Não sei ainda. Pode ser alguém da equipe do Dirceu tentando confirmar onde ela está. Pode ser alguém que não tinha ideia do que estava fazendo. Uma pausa. Eduardo, eu preciso que você entenda o que está em jogo aqui. O Grupo Albuquerque tem advogados movimentando papéis para declarar Helena legalmente incapaz de exercer suas funções societárias. Se ela reaparece agora, no contexto errado, com a narrativa errada... Marcelo, quanto tempo eu tenho antes que isso escale? Menos do que você gostaria. Horas, não dias. Preciso de algumas horas. Eduardo, vou resolver. Obrigado. Ele desligou. Ficou parado com o celular na mão por um momento. Então foi até o corredor e bateu na porta do quarto ao lado com 3 pancadas firmes. Ela abriu em menos de 10 segundos, como se não estivesse dormindo. Estava sentada na cama com o caderno no colo quando ele entrou. E quando ele entrou, ela levantou os olhos e ficou completamente imóvel, porque havia algo na expressão de Eduardo que era diferente de tudo o que havia visto nos últimos dias. Ele fechou a porta atrás de si. Ficou de frente para ela. Helena, disse ele. O nome saiu direto, sem hesitação, sem ponto de interrogação. Ela não se mexeu. Mas algo aconteceu no rosto dela. Algo que era a dissolução de uma tensão que havia sido mantida por dias com enorme custo. Como quando uma parede que estava sendo sustentada por força pura finalmente tem permissão de encontrar apoio em algo mais sólido. Como você descobriu? Ela perguntou, com a voz completamente plana. Uma foto da varanda dessa pousada vazou numa rede social. Você estava de costas, mas quem te conhece, reconhece. Já foi removida, mas já circulou. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente. A Helena, que ele havia encontrado à beira da estrada, ainda estava ali, mas havia outra camada visível agora, mais firme, mais nítida, com uma presença que ele havia intuído, mas que agora se tornava completamente legível. Alguém me disse meu nome completo? Ela perguntou. Um contato meu. Não deu mais detalhes além do nome.
Ela ficou em silêncio por um momento. Helena Rios de Albuquerque, disse ela, com aquela qualidade específica de alguém que está se reapresentando depois de uma ausência. Acionista majoritária do Grupo Albuquerque. 32 anos. Filha única de Rubens Rios de Albuquerque, que morreu há 18 meses e me deixou 62% das ações de uma empresa que o meu tio Dirceu passa os últimos 18 meses tentando tomar de mim. Eduardo ficou ouvindo. Meu pai construiu o grupo ao longo de 40 anos. Ela continuou, indo até a cadeira perto da janela e se sentando com aquele porte que agora fazia todo sentido. Começou com uma única propriedade, expandiu para processamento, depois para logística, depois para exportação. Quando morreu, o grupo estava avaliado em algo em torno de 1,3 bilhão. Ela pausou. Dirceu sempre achou que havia sido preterido, que meu pai o havia tratado de maneira injusta, que eu havia herdado mais do que merecia, e passou a pressionar você para vender. Primeiro com argumentos racionais, depois com pressão emocional, depois com pressão jurídica, um documento sugerindo que eu estava emocionalmente comprometida após o luto e que seria prudente uma avaliação de capacidade. Recusei a avaliação, evidentemente. Ela ficou um momento em silêncio. 3 dias depois dessa recusa, meu motorista, um homem chamado Gilberto, que trabalhou comigo por 4 anos, que eu tratava como de confiança, que eu pagava bem e havia ajudado com problemas pessoais mais de uma vez, me disse que havia uma reunião de emergência numa fazenda nos arredores de Ibaté com um dos sócios minoritários. Quando chegamos, não havia reunião. Eduardo ficou absolutamente quieto. Havia 3 homens, disse ela, com uma voz que era a coisa mais controlada que ele havia ouvido em muito tempo, que me disseram muito claramente, de maneira que não deixava espaço para má interpretação, o que aconteceria comigo se eu continuasse resistindo. Que eu estava sozinha, que as pessoas em quem eu confiava eram deles, que qualquer coisa que eu dissesse seria enquadrada na narrativa que eles já estavam construindo sobre minha instabilidade. E te deixaram na estrada como demonstração de que eram capazes e como mensagem de que a próxima vez seria diferente. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras tinha um peso específico. Eduardo ficou com ele por um momento antes de falar. O seu advogado pessoal, você tem como contatá-lo? Está em São Paulo. Meu celular foi levado na fazenda. Eduardo tirou o próprio celular do bolso e colocou sobre a mesa ao lado dela. Liga para ele agora. Ela olhou para o celular, então levantou os olhos para Eduardo. Se eu ligar desse número, esse número fica rastreável. Eles vão saber onde eu estou. Já sabem onde você está, Helena. A foto circulou. A questão não é mais esconder. A questão é agir antes deles. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Eduardo, ela disse, com aquele tom que havia aprendido a reconhecer como o dela quando estava prestes a dizer algo de peso. Ao me ajudar agora, você está entrando num conflito que não é seu. Um conflito com pessoas que têm recursos consideráveis e que não se importam com o custo para os outros quando estão com medo de perder. Eu entendo isso. E seu contrato? O grupo árabe? Meu problema. Você continua dizendo isso. Continuo porque é verdade. Ela ficou em silêncio por um momento. E então, com aquela direteza que era tão fundamental à estrutura dela quanto os ossos, disse: Por que você faz isso, Eduardo? A verdade, não a resposta gentil. Eduardo ficou um momento com aquela pergunta antes de responder. Porque você estava sentada numa estrada sozinha e não pediu nada. E desde o primeiro segundo eu soube que havia alguma coisa nisso que era importante. Não consigo explicar melhor do que isso por enquanto. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pode ser que quando isso acabar você perceba que foi um erro, ela disse. Pode ser, mas ainda não sei. Então ainda estou aqui. Ela pegou o celular. O Dr. Antônio Soares atendeu na terceira chamada com a voz grossa de quem foi arrancado do sono.
mas que acordou completamente em menos de 5 segundos quando reconheceu a voz de Helena. "Minha Nossa Senhora", disse ele com um alívio que rompeu toda a compostura profissional. "Helena, graças a Deus. Estou bem, Antônio. Precisamos conversar." A conversa durou 42 minutos. Eduardo ficou no outro lado do quarto, sentado na cadeira perto da janela, ouvindo sem fingir que não ouvia. Helena falava em voz baixa, mas com precisão absoluta, narrando os eventos dos últimos dias, com a objetividade de quem já processou o suficiente para transformar experiência em informação utilizável. O que emergiu daquela conversa foi uma imagem que Eduardo havia intuído em partes, mas que se tornava mais clara com cada detalhe. O Dr. Soares havia passado os últimos 3 dias tentando localizar Helena por vias discretas, sem acionar buscas formais que pudessem alimentar a narrativa que Dirceu estava construindo. Havia, sim, um processo em andamento. A ação cautelar havia sido protocolada 2 dias antes, na comarca de Ibaté, solicitando a suspensão dos poderes de voto de Helena enquanto a questão da sua capacidade civil fosse apurada. E havia um laudo psiquiátrico preliminar de um profissional cuja ligação com o escritório de Dirceu, o Dr. Soares, descreveu como conveniente demais para ser coincidência, que servia de base para essa solicitação. Havia também o dossiê, construído ao longo de meses, com a paciência de quem tem tempo e dinheiro para ser meticuloso. Depoimentos de pessoas que haviam interagido com Helena após a morte do pai, descrevendo momentos de instabilidade emocional. Um relatório de uma consultoria financeira contratada pelo escritório de Dirceu, que alegava que decisões tomadas por Helena nos últimos 12 meses haviam sido inconsistentes com os interesses do grupo. E o registro das 2 consultas psicológicas que Helena havia feito voluntariamente, como qualquer pessoa em processo de luto faria, cujos conteúdos haviam sido acessados de maneira que o Dr. Soares descrevia como, no mínimo, irregular e possivelmente criminosa. Quando Helena desligou, havia algo diferente nela, mais ereta, mais firme, com aquela qualidade de quem recebeu informação suficiente para transformar o medo difuso em algo com forma, e forma pode ser combatida. "Ele vai chegar amanhã cedo", ela disse a Eduardo. "Disse que há uma janela jurídica para suspender a ação cautelar se apresentarmos evidências suficientes da minha plena capacidade antes que o juiz decida. Mas é pequena e fecha rápido." "Quanto tempo?" 48 horas, talvez menos. Eduardo ficou em silêncio por um momento, organizando o que havia ouvido. "Você precisa aparecer publicamente", disse ele, "de maneira que não deixe margem para a interpretação. Não apenas saudável fisicamente, profissionalmente ativa, articulada, tomando decisões de alto nível. É o que o Antônio disse também. Mas se eu apareço sem uma estratégia clara, sem contexto, eles vão usar qualquer coisa contra mim." Ela ficou um momento em silêncio. "Inclusive o fato de que fiquei 3 dias aqui, com você." Eduardo ficou quieto. "Você é um homem recém-divorciado, com um processo de separação que foi público", ela disse, com aquela objetividade que ainda tinha algo de cortante pela pura ausência de delicadeza. "Eles vão construir uma narrativa de que eu tive uma crise emocional. Fugi das responsabilidades e passei dias com você de maneira impulsiva. É exatamente o tipo de comportamento que o dossiê deles tenta estabelecer como padrão." O silêncio que se instalou era o silêncio de 2 adultos reconhecendo uma complicação real sem tentar suavizá-la. "Então precisamos de uma versão diferente da história", disse Eduardo. "Uma versão que seja verdadeira, mas que seja contada com contexto." "O que você está pensando?" "Tenho uma reunião em aberto com um grupo de investidores. É o tipo de reunião que gera registro formal, presença de assessoria de imprensa, cobertura especializada." Ele pausou. "Se Helena Rios de Albuquerque aparecer nessa reunião como representante de um interesse empresarial legítimo,
O mercado inteiro sabe em 24 horas que você está bem, que está em plena capacidade e que está tomando decisões de alto nível. Ela ficou olhando para ele. Você está propondo me incluir na reunião mais importante da sua empresa no ano, disse ela. Estou propondo que a situação real entre nossas empresas seja aproveitada de maneira estratégica. O Grupo Albuquerque e a Montalvão têm capacidades complementares em logística e distribuição que vem fazendo sentido em papel há anos. Esta reunião pode ser o contexto natural para isso. Eduardo, ela falou devagar. Você entende que ao fazer isso, você está formalizando publicamente uma aliança comigo num momento em que minha situação jurídica está em disputa. Isso tem consequências para você. Tem. E para seu contrato? Tem também. E você faz isso mesmo assim? Faço. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Tem uma condição, disse ela finalmente. Fala. Quando isso acabar, seja como for, você me diz a verdade completa sobre por que fez isso, o que esperava ganhar. Eu preciso entender a motivação das pessoas que estão ao meu lado. Não posso mais me dar ao luxo de descobrir tarde. Eduardo ficou com aquelas palavras por um momento. Então, assentiu. Combinado. A noite daquele dia foi longa, de um jeito que não era apenas pela quantidade de horas. Era longa pelo que acontecia dentro das horas. Depois que ela foi dormir, Eduardo ficou acordado trabalhando. Ligou para Rodrigo e deu instruções que deixaram o assistente claramente em posição de equilíbrio entre a eficiência profissional e a curiosidade humana que ele sempre mantinha sob controle com grande esforço. Você quer que eu inclua um representante do Grupo Albuquerque na reunião com os árabes, disse Rodrigo, repetindo a instrução para confirmar. Isso. E esse representante é Helena Rios de Albuquerque. Uma pausa. A herdeira desaparecida que os jornais estão... Rodrigo. Sim, Eduardo. Organiza a reunião. Amanhã, São Paulo, Paulista. Hotel que você achar melhor. A assessoria de imprensa precisa saber que vai acontecer. A assessoria vai querer saber o contexto. O contexto é uma parceria estratégica em desenvolvimento entre a Montalvão e o Grupo Albuquerque. Esse é o contexto. Outra pausa. Menor desta vez. Entendido, disse Rodrigo, com a resignação de quem aprendeu que há momentos em que a eficiência exige suspender temporariamente a necessidade de entender tudo. Depois de desligar, Eduardo ficou na cadeira com o laptop na mesa à frente e ficou olhando para a tela por um longo momento sem processar o que havia nela. Havia algo acontecendo que ele não havia planejado e que era, paradoxalmente, a coisa mais clara que havia sentido em muito tempo. Não havia cálculo ali. Não havia estratégia. Havia algo muito mais simples e muito mais difícil do que qualquer negociação que ele já havia conduzido. Havia uma pessoa que havia estado sentada na poeira de uma estrada 3 dias antes, sozinha, sem pedir nada, com arranhões nos braços e um nome emprestado, e que havia olhado para ele com um olhar que ele não havia conseguido sair da cabeça desde então. E havia ele que havia construído 43 anos de vida numa combinação de competência, controle e uma solidão que havia levado muito tempo para reconhecer como tal. O doutor Antônio Soares chegou à pousada às 7h05 da manhã seguinte, com uma pasta volumosa debaixo do braço e uma assistente jovem que carregava outra pasta igualmente volumosa. Era um homem de 60 anos, com cabelos completamente brancos, e aquele jeito específico de quem passou décadas em tribunais e havia desenvolvido uma espécie de calma profissional que não era indiferença, era apenas o resultado de ter visto o suficiente para saber que o pânico nunca ajudou ninguém. Quando viu Helena, ficou parado por um segundo. O alívio que atravessou o rosto dele foi genuíno e completo antes de ser guardado de volta sob a compostura. Helena, disse ele. Estou bem, Antônio, ela disse, como se estivesse respondendo a uma pergunta que ele ainda não havia feito em voz alta. Eu sei que você está bem, disse ele.
Mas precisamos que o mundo jurídico saiba disso também, e com urgência. Sentaram-se na sala de estar da pousada, que Dona Aparecida havia silenciosamente esvaziado para eles, como se soubesse de antemão com aquela inteligência específica dos bons anfitriões. Eduardo ficou presente, numa poltrona ligeiramente à margem, ouvindo tudo sem participar até que fosse útil. O Dr. Soares abriu a pasta e começou a expor o que havia. A ação cautelar havia sido protocolada na comarca de Ibaté por um advogado chamado Dr. Fábio Malaquias, que era reconhecidamente um dos melhores especialistas em direito societário do interior paulista e que havia sido contratado por Dirceu com recursos que, segundo a apuração preliminar do Dr. Soares, vieram de uma conta que tinha a impressão digital de Dirceu, mas que estava formalmente registrada em nome de uma empresa de consultoria. O juiz que havia recebido a ação era um homem que, segundo o Dr. Soares, tende a ser cauteloso com questões de capacidade civil, o que pode trabalhar a nosso favor ou contra, dependendo de quem fala primeiro e com mais material. Havia também um pedido de busca e localização protocolado pela família, tecnicamente pelo representante dos interesses societários do Grupo Albuquerque, que era Dirceu, que havia sido aceito por um juízo diferente e que estava em fase de cumprimento. Se um oficial de justiça chegar aqui antes de nós agirmos, disse o Dr. Soares, a narrativa que eles vão construir é que encontraram Helena em situação de vulnerabilidade, afastada das suas responsabilidades, o que confirma o dossiê. Então precisamos de uma liminar suspendendo a ação cautelar antes que isso aconteça, disse Helena. Precisamos de uma liminar. Para isso, precisamos de um juízo competente, de um pedido robusto e de elementos que demonstrem de maneira inequívoca que a ação cautelar do Dirceu é baseada em falsos pressupostos. O advogado pausou. Temos parte desse material, mas não temos tudo. O que falta? Precisamos demonstrar que você está em plena capacidade decisória e que está exercendo suas funções. Uma declaração não é suficiente. Precisamos de um ato. Ela vai participar de uma reunião corporativa amanhã de manhã em São Paulo, disse Eduardo da poltrona. O Dr. Soares virou para ele com uma expressão de avaliação. Uma reunião documentada, com registro formal, com assessoria de imprensa, contrato de 240 milhões em discussão e presença de investidores internacionais. Eduardo pausou. Difícil construir uma narrativa de incapacidade em torno de alguém que está nessa mesa. O advogado ficou em silêncio por um momento, processando. Do ponto de vista estratégico, disse ele, é o melhor argumento factual que poderíamos ter. Ele olhou para Eduardo com aquela avaliação persistindo. O senhor entende o risco que isso representa para o senhor, Eduardo? Entendo. A outra parte vai interpretar como aliança formal e vai vir com tudo que tem contra ambos. Que venha. O Dr. Soares ficou olhando para ele por um momento. Então virou para Helena. É isso que você quer? Perguntou diretamente. Helena ficou um segundo em silêncio. Então olhou para Eduardo brevemente antes de voltar para o advogado. É o que faz sentido, disse ela. O que aconteceu nas horas seguintes foi a combinação de velocidade e precisão que Eduardo reconhecia como o estado ideal de operação quando as coisas estão sérias. Ele ligava, delegava, confirmava. Rodrigo organizava. O Dr. Soares redigia e protocolava. A assistente do advogado corria entre cartórios e escritórios com aquela energia de quem sabe que cada minuto conta. Helena passou a manhã trabalhando com o Dr. Soares na documentação, declaração formal de comparecimento voluntário, comunicado para a imprensa especializada, afirmando que a herdeira do Grupo Albuquerque estava em plena atividade, saudável e conduzindo negociações estratégicas para o grupo. Um parecer técnico sobre a irregularidade do acesso aos prontuários psicológicos que o advogado havia conseguido documentar com a ajuda de um especialista em ética médica que era contato de longa data.
No intervalo do almoço, que foi um sanduíche comido em pé, porque ninguém tinha tempo para sentar, Eduardo e Helena cruzaram no corredor da pousada e ficaram parados por um momento. "Como você está?" ele perguntou. "Funcionando", ela disse. Então, depois de uma pausa, "Melhor do que ontem, pior do que gostaria. É honesto, tenho tentado ser." Ele a olhou por um segundo. "Você é boa nisso", disse ele. "No que você está fazendo agora? Organizar, pensar com clareza quando deveria estar com medo. Fui treinada", ela disse, com uma levíssima amargura que não era autocomiseração, era apenas observação. "Meu pai achava que sentimentalismo era uma fraqueza que o mundo não perdoaria numa mulher num setor dominado por homens. Então, me ensinou a ser muito precisa mesmo quando estava desmoronando por dentro." Eduardo ficou com aquelas palavras. "E você acha que ele estava certo?" Ela ficou um momento em silêncio. "Acho que ele estava parcialmente certo de uma maneira que ele não entendia completamente", disse ela. "A precisão é útil, mas desmoronar por dentro sem que ninguém saiba tem um custo que ele não calculou quando me deu esse treinamento." Ela voltou para a sala onde o Dr. Soares estava. Eduardo ficou no corredor por um momento, com aquelas palavras na cabeça. À tarde, Eduardo foi ao centro de Araraquara comprar algumas coisas que precisaria para São Paulo no dia seguinte. Era uma dessas saídas simples que às vezes servem também de pretexto para pensar. A cidade tinha aquele ritmo que ele achava genuinamente reconfortante, embora raramente tivesse ocasião de estar nele. Cidades do interior, não as cidades médias, que estão se tornando outra coisa, mas as que ainda têm o açougue do seu João, e a padaria da família de sempre, e a praça central com os bancos de cimento à sombra das árvores grandes, onde os aposentados se sentam à tarde para conversar sobre as mesmas coisas de sempre, com aquela satisfação silenciosa de quem entendeu que rotina não é prisão, é raiz. Passou em frente a uma loja de roupas femininas simples e entrou, o que era um comportamento completamente fora do padrão, mas que fez sentido quando aconteceu. Comprou 2 peças que eram sóbrias, adequadas, sem exagero, do tipo que faz sentido para uma reunião corporativa de alto nível, e que intuitivamente pareciam ser o tamanho e o estilo certos para Helena, o que era um tipo de observação que ele não havia percebido que havia feito até o momento em que estava tomando a decisão. Voltou à pousada. Deixou o pacote na porta do quarto dela sem bater. Ela o encontrou mais tarde e não disse nada sobre isso na hora. Mas na noite daquele dia, quando jantaram juntos pela última vez em Araraquara, ela estava usando uma das peças e havia um detalhe diferente na maneira como ela o olhou quando se sentaram. O jantar foi diferente de todos os anteriores. Não porque as circunstâncias fossem diferentes. Eram, mas não era isso. Era que havia algo que havia sido dito e algo que havia sido feito, e os dois juntos criavam um espaço onde as palavras podiam pousar de maneira mais próxima do verdadeiro. "Como era sua vida antes de tudo isso?" ele perguntou em algum momento entre o prato e o café. Ela pensou antes de responder. "Organizada", disse ela. "Ocupada, com propósito." Uma pausa. "Sozinha de uma forma que eu havia decidido que era escolha, mas que talvez não fosse completamente." "Relacionamentos?" Houve um que foi sério. Ricardo. Ele era do setor. Íamos a eventos juntos, fazia sentido no papel. Terminei há 2 anos porque percebi que estava mais confortável com ele do que conectada a ele. E percebi que confundir as duas coisas por tempo demais custa caro. "Você terminou." "Eu terminei." Ela ficou um momento. Ele não ficou bem com isso. Disse coisas que pessoas dizem quando se sentem rejeitadas e que eu levei tempo para esquecer, o que provavelmente diz mais sobre mim do que sobre ele. E depois? Depois foi o trabalho, o grupo, as batalhas com Dirceu, que começaram antes da morte do meu pai, mas que ficaram muito mais pesadas depois. Ela girou levemente a xícara. Não sobrou muito espaço para outra coisa. "Você se arrepende disso?" "Me arrependo de ter achado que sobrar espaço era opcional." Eduardo ficou com aquelas palavras por um momento. "E você?"
Ela perguntou, com aquele jeito direto que não era agressivo, era apenas a ausência de eufemismo. Seu casamento, o que os jornais disseram era verdade? Os jornais disseram que houve traição. Ele pausou. Não houve. O que houve foi mais complicado e menos fotogênico do que traição. Dois adultos que se tornaram educadamente invisíveis um para o outro durante anos e que um dia perceberam que a educação estava custando mais do que qualquer um dos dois poderia continuar pagando. Você sente falta dela? Sinto falta do que pensei que seria. Ele ficou um momento. De Cláudia, especificamente? Ela está bem, tem uma vida nova, está feliz do jeito que não estava comigo. Isso me parece a resposta certa. Isso é generoso, é apenas honesto. Ela ficou olhando para ele por um momento. Você é diferente do que eu esperaria, disse ela, pela segunda vez desde que se conheciam. Você me disse isso antes. Continua sendo verdade. Ela pausou. Homens com o seu tipo de poder costumam ter uma relação específica com a própria narrativa. Constroem versões de si mesmos e depois protegem essas versões com muita energia. Você não parece fazer isso. Já tentei, disse ele. Cansa demais e produz pouco. Ela quase sorriu. E desta vez, Eduardo viu completamente. Não foi a fração de segundo dos dias anteriores. Durou o tempo suficiente para ser real. São Paulo recebeu a manhã com aquela luz específica de cidade grande que não é exatamente agressiva, mas que também não é gentil. É apenas implacável, o tipo de claridade que não deixa nada escondido por muito tempo. Chegaram ao hotel na Avenida Paulista às 8h30. Eduardo havia reservado 2 suítes, que Rodrigo havia confirmado com aquela eficiência silenciosa que às vezes parecia sobrenatural. O hotel tinha aquela qualidade de lugares que custam o suficiente para garantir que as pessoas dentro deles são tratadas como se o tempo delas importasse. Rodrigo estava no lobby quando chegaram. Viu Eduardo, depois viu Helena, e fez aquela transição silenciosa que era a marca da sua inteligência emocional profissional. Registrou tudo sem demonstrar nada além de cordialidade. Bom dia, disse ele. A reunião está confirmada para as 14 horas. O Sr. Khalid Al-Mansouri confirmou presença pessoal às 13h50. A assessoria de imprensa vai estar aqui às 12 para briefing. Perfeito, disse Eduardo. Então, Rodrigo, essa é Helena Rios de Albuquerque. Ela vai participar da reunião. Qualquer material que você preparou sobre a Montalvão, prepara uma versão que inclua o Grupo Albuquerque como parceiro estratégico em desenvolvimento. Rodrigo ficou um segundo. Eu vou precisar de algumas informações sobre o grupo para... Eu posso ajudar com isso, disse Helena com uma naturalidade que fez Rodrigo virar para ela com uma expressão que era pura avaliação profissional. Me diz o que você precisa. O assistente olhou para ela por um segundo. Depois olhou para Eduardo. Depois voltou para Helena. 1 hora. Sala de reuniões do 2º andar, disse ele. Pode ser? Pode, disse ela. A hora com Rodrigo, Eduardo soube depois. Havia sido diferente do que o assistente havia esperado. Helena havia chegado sem material, sem laptop, sem nada além de si mesma, e havia passado a hora respondendo perguntas sobre o Grupo Albuquerque com uma precisão que deixou Rodrigo com aquela expressão específica de alguém que revisou a avaliação que havia feito ao longo de uma conversa. Ela conhecia cada número, cada operação, cada ponto de sinergia com a Montalvão que havia passado anos existindo apenas em potencial. Não porque havia preparado aquela conversa. Havia sido convocada para ela de improviso, mas porque o grupo era dela de um jeito que ia além da posse jurídica. Era o que ela havia crescido conhecendo, o que havia aprendido com o pai ao longo de 32 anos de conversas à mesa do jantar, de visitas às propriedades, de decisões observadas e questionadas e defendidas. Enquanto isso, Eduardo estava na suíte em ligações com a equipe jurídica e com o doutor.
Soares, que havia chegado a São Paulo na mesma manhã e estava coordenando o protocolo do pedido de liminar numa vara cível da capital. "O material que temos é bom", disse o Dr. Soares ao telefone. "O acesso irregular aos prontuários, a estrutura de pagamento que liga o Dirceu ao ex-namorado dela, as inconsistências no dossiê. Não é tudo que gostaríamos de ter, mas é suficiente para um pedido robusto. E a liminar depende do juiz e da janela. Temos pedido urgência máxima. Se for deferida antes que a cautelar de Ibaté ganhe corpo, Helena recupera os poderes de voto antes de qualquer assembleia que o Dirceu tente convocar. Quanto tempo? 24 horas, talvez 48. Estamos empurrando para 24. Eduardo desligou e ficou parado por um momento, olhando para a janela que dava para a Paulista lá embaixo, com o trânsito fazendo aquele barulho perpétuo de cidade que nunca para completamente. O briefing com a assessoria de imprensa aconteceu ao meio-dia na sala de reuniões. Paula Mendes, a assessora da Montalvão, era uma mulher de 40 anos, com aquele jeito de quem processa informação muito mais rápido do que aparenta, e que havia aprendido a usar a aparência de calma como uma ferramenta profissional. Quando Eduardo apresentou Helena e explicou os termos da sua participação na reunião, Paula ficou imóvel por 3 segundos exatos. Depois disse: "O Dirceu Albuquerque emitiu um comunicado esta manhã. Todos ficaram em silêncio. O comunicado diz", ela continuou, escolhendo as palavras com cuidado, "que o Grupo Albuquerque está monitorando com preocupação as ações de uma acionista em estado documentado de vulnerabilidade emocional e que alianças externas formadas de maneira irregular durante um período de fragilidade serão contestadas juridicamente. O silêncio que se instalou tinha uma textura específica. "Ele já sabia que eu estaria aqui", disse Helena, sem surpresa na voz. "Aparentemente", disse Paula. "O que isso muda para a assessoria?", perguntou Eduardo. Paula ficou um segundo pensando. "Muda o contexto, mas não necessariamente para pior, se jogarmos certo." Ela olhou para Helena. "A narrativa deles vai tentar enquadrar sua presença aqui como sintoma da instabilidade. A contranarrativa que precisamos construir é que sua presença aqui é exatamente o oposto. A ação de uma executiva competente conduzindo negociações de alto nível enquanto enfrenta uma tentativa de usurpação familiar. Isso é a verdade", disse Helena. "Então é a narrativa mais fácil de defender." A reunião com o grupo árabe aconteceu na sala de vidro do 17º andar às 14 horas em ponto. Khalid Al-Mansuri entrou acompanhado dos seus 3 colegas com a pontualidade de quem entende que chegar no horário é uma declaração de respeito e que chegou na hora errada é uma declaração de outra coisa. Era um homem de uns 50 anos, com a contenção cuidadosa de quem havia aprendido que negócios internacionais exigem uma camada de civilidade que não é hipocrisia, é lubrificante necessário entre culturas que não compartilham os mesmos códigos. Quando foi apresentado a Helena, ficou parado por um segundo. "Grupo Albuquerque", disse ele em português com sotaque marcado e preciso. "Eu conheci seu pai há muitos anos, uma conferência em Dubai. Ele era um homem que entendia que o Brasil tinha mais a oferecer ao mundo do que o mundo ainda entendia." "Era", disse Helena. "E eu compartilho essa convicção." Khalid assentiu, com aquele sorriso mínimo que era a versão dele de aprovação. A reunião durou 2 horas e 53 minutos. Eduardo havia chegado com um roteiro mental que havia preparado ao longo de 2 anos. A capacidade de escoamento da Montalvão, a qualidade dos contratos de produção, a consistência da entrega ao longo das últimas safras, a infraestrutura logística que havia sido expandida especificamente para atender volumes do porte que o grupo árabe representava. Mas com Helena presente, a conversa ganhou uma dimensão que nenhum roteiro havia previsto. Quando Khalid perguntou sobre capacidade de armazenamento frigorificado para produtos processados, foi Helena quem respondeu,
com os números das plantas do Grupo Albuquerque, memorizados não como quem estudou para uma prova, mas como quem cresceu andando por aquelas plantas. Quando um dos especialistas financeiros levantou uma questão sobre rastreabilidade da cadeia produtiva, foi ela quem explicou o sistema que havia implementado nos últimos 18 meses, com a desenvoltura de alguém que havia desenvolvido aquele sistema. Eduardo a observava enquanto falava, com uma atenção que ele reconhecia em si mesmo como o tipo de atenção que as pessoas têm quando estão assistindo a algo que admiram. Havia uma clareza nela quando estava no seu território. Não arrogância. Arrogância é segurança, que precisa que outros reconheçam. Era algo mais próprio, era simplesmente a maneira de alguém que sabe o que sabe, sem precisar que isso impressione ninguém. Em determinado momento, Khalid fez a pergunta que Eduardo havia antecipado. "O senhor e a senhora Albuquerque estão trabalhando juntos?" perguntou ele, com aquela precisão que era ao mesmo tempo curiosa e calculada. Eduardo e Helena trocaram um olhar que durou menos de 2 segundos, mas que continha uma conversa inteira. "Estamos explorando os termos de uma parceria formal", disse Eduardo. "Esta reunião é parte desse processo." Khalid ficou em silêncio por um momento. Então assentiu de um jeito que dizia que a resposta era satisfatória, não apenas pelo conteúdo, mas pelo que implicava sobre a consistência de ambas as partes. No final da reunião, quando os termos preliminares foram colocados sobre a mesa e os acordos de princípio foram trocados com os apertos de mão formais que aquele universo ainda exigia, Khalid ficou um momento a mais na sala, enquanto os outros arrumavam os seus materiais. Caminhou até Eduardo. "Há rumores no mercado sobre a situação interna do Grupo Albuquerque", disse ele em voz baixa. "Questões familiares." "Há rumores sobre muita coisa no mercado", respondeu Eduardo com uma calma que era completamente não defensiva. "Rumores não assinam contratos, pessoas assinam contratos." Khalid ficou um segundo em silêncio, então virou levemente para Helena, que estava do outro lado da mesa, conversando com um dos especialistas financeiros. "Ela é muito boa", disse ele. "É", disse Eduardo. "E vocês dois juntos são melhores ainda." Khalid olhou para Eduardo, com aquele sorriso mínimo de sempre. "Isso não é um comentário sobre negócios", e saiu da sala. Eduardo ficou parado por um segundo. Então, involuntariamente, sorriu. Mas enquanto a reunião acontecia no 17º andar, outras coisas estavam acontecendo fora daquelas paredes de vidro. Ricardo Tavares havia dado uma entrevista em vídeo. Rodrigo trouxe a informação quando Eduardo e Helena saíam da sala de reuniões, com aquela expressão de quem está entregando uma notícia ruim com a eficiência necessária e o máximo de gentileza possível. "Quando?" perguntou Eduardo. "Foi ao ar durante a reunião. Uma plataforma de notícias corporativas. Ele fala por cerca de 12 minutos. O que ele diz? Que Helena demonstrava comportamento autodestrutivo durante o relacionamento deles. Que o desaparecimento recente é consistente com padrões que ele havia observado." Rodrigo pausou. "Está sendo amplamente compartilhado." Helena havia ouvido tudo. Ficou parada no corredor com aquela imobilidade que Eduardo havia aprendido a reconhecer como o jeito dela de processar coisas que chegam com força. "Me manda o link", disse ela a Rodrigo com uma voz completamente plana. Rodrigo enviou. Ela assistiu em silêncio, com o celular no rosto, enquanto Eduardo e Rodrigo ficaram ao lado sem dizer nada. Os 12 minutos passaram. Ela baixou o celular. "Ele foi pago desde o início", disse ela, com uma voz que era a coisa mais quieta e ao mesmo tempo mais densa que Eduardo havia ouvido dela. "2 anos atrás, quando eu terminei com ele, eu achei que ele havia ficado magoado, que aquelas coisas que disse vinham de rejeição." Ela ficou um momento. "Mas ele foi pago desde o início." "Ainda não sabemos isso com certeza", disse Eduardo com cuidado. "Eu sei", disse ela, não com raiva,
com aquela certeza fria de alguém que está reconhecendo uma verdade que estava disponível há tempo e que simplesmente não havia chegado até ali. Eu sei, Eduardo. Havia algo muito específico naquele momento. Era a dor de quem não foi traído por um inimigo, mas por alguém que havia compartilhado proximidade, que havia tido acesso e que havia usado esse acesso de maneira calculada. É um tipo de ferida que não tem a brutalidade limpa da traição aberta. É uma ferida que contamina memórias retroativamente, que faz a pessoa questionar a própria capacidade de julgamento, que chega nos lugares onde a armadura não alcança. Eduardo não disse nada por um momento, então disse: "Vamos até o Dr. Soares, o escritório do doutor." Soares estava no Itaim Bibi, e a reunião de emergência que aconteceu lá naquela tarde tinha aquela densidade específica das reuniões, onde o que está em jogo é real e urgente, e as pessoas ao redor da mesa sabem disso. O Dr. Soares havia convocado também a doutora Fernanda Lopes, especialista em direito societário, e Bruno Cardoso, o detetive particular que havia sido contratado semanas antes para monitorar as movimentações de Dirceu. Bruno foi o primeiro a falar. "Nos últimos 6 meses", disse ele, com a voz plana de quem está relatando fatos clínicos, Dirceu Albuquerque transferiu recursos consideráveis para uma empresa de consultoria registrada em Ribeirão Preto, que, segundo toda a evidência disponível, não presta consultoria de nenhuma natureza. Ele abriu o laptop e girou para que todos pudessem ver. Essa empresa tem 2 sócios registrados. Um nome limpo que não aparece em nenhum outro registro empresarial. E outro nome que é o Ricardo Tavares. O silêncio na sala foi completo. A ligação entre Ricardo e Dirceu existia há pelo menos 2 anos antes do término do relacionamento dele com Helena, continuou Bruno. Possivelmente mais, mas 2 anos é o que consigo documentar com o que tenho agora. Helena estava sentada com as mãos sobre a mesa, completamente imóvel, olhando para as páginas que Bruno havia espalhado. Eduardo estava ao lado dela, levemente inclinado para a frente, processando cada detalhe. "Isso é suficiente para um processo?" perguntou ela. "É suficiente para iniciar um processo robusto", disse a doutora Fernanda. "Manipulação de processo, assédio societário, possivelmente cumplicidade, numa ação que configurou constrangimento ilegal." Ela pausou. "Não é uma vitória imediata, mas é uma fundação sólida." "E a ação cautelar em Ibaté?" perguntou Eduardo. "Com esse material, mais o comunicado formal de Helena e a evidência da reunião de hoje, o pedido de liminar em São Paulo tem sustentação considerável." O Dr. Soares cruzou os dedos sobre a mesa. "Estamos pedindo urgência máxima. Se o juiz deferir esta noite ou amanhã cedo, antes que a cautelar de Ibaté seja julgada, Helena recupera os poderes de voto com antecedência suficiente para qualquer assembleia que o Dirceu tente convocar. E se não deferir, então temos que estar prontos para uma assembleia, onde Dirceu vai tentar votar em nome dela." A doutora Fernanda falou com a firmeza de quem está dando más notícias sem embrulho desnecessário. "Mas nesse cenário, o material que o Bruno trouxe vira a narrativa da Assembleia. Não ganhamos a votação, mas tornamos qualquer decisão tomada contestável e instável o suficiente para que nenhum investidor sério queira tocar no grupo enquanto o processo não for resolvido." "O que o paralisa também", disse Helena. "O que o paralisa também", confirmou a doutora Fernanda. "Não é o ideal, mas é um empate que dá tempo." A reunião continuou por mais 2 horas, com cada cenário mapeado, cada contingência planejada, cada peça de documentação verificada e atribuída a alguém. Eduardo participou não como parte passiva, mas como alguém que entendia aquele tipo de dinâmica e que tinha contribuições técnicas sobre o lado societário que a equipe do doutor. Soares incorporou sem resistência. Quando saíram, era quase 10 da noite. São Paulo continuava como sempre, sem considerar o horário ou o estado das pessoas que se movem por ela.
Na calçada na frente do escritório, enquanto esperavam os carros, aconteceu a coisa que nenhum dos dois havia planejado, mas que talvez ambos tivessem antecipado sem saber. Um carro escuro parou ao lado deles. O vidro desceu. Dirceu Albuquerque. Eduardo o viu pela primeira vez. 60 anos, cabelos completamente grisalhos, com um rosto que havia sido amigável em fotos mais antigas e que havia endurecido em formas que os anos e as escolhas produzem quando essas escolhas têm um determinado tipo de custo humano. Estava sozinho no banco traseiro, com um motorista à frente. Helena, disse ele com aquela voz que era o esforço máximo de uma pessoa tentando soar razoável quando não está se sentindo razoável. Preciso de 5 minutos, sem advogados, sem toda essa situação. Não temos nada a conversar sem advogados, Dirceu, disse Helena, com uma calma que Eduardo reconheceu como cara. Você está cometendo um erro enorme, disse o tio, e havia algo naquelas palavras além da pressão. Havia o resíduo de uma mágoa que havia azedado ao longo de muito tempo. Você não entende o que está em jogo, para todo mundo. Eu entendo perfeitamente, disse ela. É minha empresa. O olhar de Dirceu foi para Eduardo. Ficou nele por um momento com uma mistura de avaliação e algo que era reconhecidamente ameaça. Montalvão, disse ele, não como cumprimento. Albuquerque, respondeu Eduardo no mesmo tom. Você não sabe no que está se metendo. Tenho uma ideia bastante clara. Dirceu ficou olhando para os dois por um momento. E então, por uma fração de segundo, a máscara do homem controlado escorregou e o que apareceu por baixo era algo que Eduardo reconheceu imediatamente. Medo. O tipo específico de medo de alguém que apostou tudo num plano que está começando a desmoronar e que sabe que a queda vai ser proporcional à altura da aposta. Essa decisão vai custar muito para você, Helena, disse ele, numa voz que havia baixado de tom. Para ambos. O vidro subiu. O carro partiu. Helena ficou olhando para o espaço onde o carro havia estado por um momento que foi mais longo do que pareceu. Ele está com medo, disse ela. Está, concordou Eduardo. Mas você disse antes que pessoas com medo são mais perigosas, disse. E ainda acho. Mas há um momento em que o medo vira desespero, e o desespero comete erros que o planejamento frio nunca cometeria. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está bem? Ele perguntou. Ela virou para ele, e desta vez não havia a contenção que havia nos dias anteriores. Não havia o esforço de parecer mais intacta do que estava. Não completamente, disse ela, mas vou estar. Ele ficou olhando para ela por um momento. Então, sem pensar demais sobre isso, colocou a mão no ombro dela brevemente, não com força, apenas com peso, apenas com presença, e atirou depois de um segundo. Ela não recuou. Ficou parada, com algo diferente no rosto. Os carros chegaram. A liminar chegou às 8h40 da manhã seguinte, numa quinta-feira. O Dr. Soares ligou com a voz de quem está contendo a satisfação profissional que a etiqueta do seu ofício exigia que fosse moderada. B foi concedida, disse ele. Os poderes de voto de Helena estão restituídos com imediação. A ação cautelar de Ibaté está suspensa até julgamento de mérito. E o juiz foi explícito na fundamentação da decisão que o material apresentado levanta questões sérias sobre a motivação e a legitimidade do processo original. Eduardo estava na mesa do café da manhã quando recebeu a notícia, com Helena do outro lado, e quando desligou, ficou olhando para ela por um momento. Ela havia ouvido o lado dele da conversa, sabia. Ficou em silêncio por um longo momento, com as mãos em volta da xícara, olhando para a superfície do café. Não acabou, disse ela finalmente, para ninguém em particular. Não acabou, confirmou Eduardo. Dirceu vai recorrer. O processo societário vai durar meses. Tem a questão do Ricardo, tem a fazenda que ele está contestando paralelamente, tem a assembleia de acionistas que vai precisar ser convocada para formalizar minha retomada. Ela pausou. Vai ter muito mais antes que isso esteja realmente resolvido. Vai ter. E você ainda está aqui. Ainda estou.
Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Eu fiz uma pergunta a você algumas vezes, disse ela, sobre por que está fazendo isso. E você deu respostas que eram verdadeiras, mas que eram respostas de uma pessoa que ainda estava descobrindo a própria resposta. É? Você descobriu? Eduardo ficou com aquela pergunta por um momento. Havia chegado o momento que havia prometido, e havia algo que era ao mesmo tempo simples e enorme. O tipo de coisa que parece óbvia quando você finalmente a diz em voz alta, mas que pode levar muito tempo para sair de dentro para fora. Quando eu parei naquela estrada, disse ele, eu estava indo fazer o negócio mais importante da minha carreira. 2 anos de trabalho, mais de 200 milhões, uma reunião que eu havia construído tijolo por tijolo, com a paciência de quem entende que coisas grandes precisam de tempo. E eu parei porque vi uma mulher sentada na poeira que não estava pedindo nada. Ela o ouvia. Passei a vida inteira tomando decisões que faziam sentido em planilhas. Tinha a reputação de ser preciso, calculado, de não agir por impulso. E naquela tarde, naquela estrada, fiz a coisa mais imprecisa e mais não calculada que havia feito em muitos anos. Ele pausou. E foi a primeira vez em muito tempo que fiz alguma coisa porque quis, sem calcular retorno, sem saber o que viria depois. Apenas porque havia algo naquela situação que disse que era a coisa certa. Ela ficou em silêncio. Depois, quando descobri quem você era, continuou ele, tive um segundo em que o cérebro fez os cálculos que sempre faz. Implicações, riscos, o contrato, a imagem, tudo. Ele ficou um momento. E então percebi que não me importava. Não porque eu seja heróico, mas porque você era a mesma pessoa que havia estado sentada naquela poeira sem pedir nada. E eu já havia decidido que essa pessoa merecia um aliado antes de saber o tamanho do que isso significava. Helena ficou olhando para ele por um longo tempo. Você disse aliado, observou ela. Disse, mas você também disse no Dr. Soares, quando Khalid perguntou se estávamos trabalhando juntos, que estávamos explorando uma parceria. E não estava falando só de negócio. Não estava. O que estava falando então? Eduardo ficou com aquela pergunta por um momento. Estava falando de você, disse ele, com uma direteza que era o espelho da dela. E de como nos últimos dias eu percebi que havia algo acontecendo que não tinha nada a ver com estratégia ou com o Grupo Albuquerque ou com o contrato árabe, que tinha a ver com você como pessoa, com a maneira como você pensa e como você fala e como você fica quieta e como você quase sorri quando algo é levemente irônico, mas você decide não deixar sair completamente. Ela ficou absolutamente imóvel. Eu não estou dizendo isso para complicar uma situação que já é complicada, continuou ele. Estou dizendo porque você me pediu a verdade completa, e essa é parte da verdade. O silêncio que se instalou era de um tipo que Eduardo havia encontrado muito raramente na vida. Era o silêncio de um momento que está sendo pesado com cuidado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Eduardo, disse ela, com uma voz que era diferente de qualquer versão anterior da voz dela. Eu passei anos construindo paredes ao redor de mim mesma, com boas razões. E me tornei eficiente nisso a ponto de às vezes não saber distinguir proteção de isolamento. Eu sei. E quando você apareceu naquela estrada, o primeiro instinto foi calcular risco. O segundo também. Provavelmente o terceiro também. Ela pausou. Mas há algum momento nos últimos dias em que parei de calcular. Não porque você tenha feito algo extraordinário, mas porque você simplesmente ficou. Sem pedir, sem cobrar, sem usar o que sabia sobre mim como moeda. Eduardo ficou com aquelas palavras. Eu não sei o que isso vai se tornar, disse ela com aquela honestidade que era tão fundamental a ela quanto a respiração. Não sei se sobrevive ao que vem pela frente. Não sei se somos pessoas que funcionam juntas fora de uma crise. Ela ficou um momento. Mas sei que a primeira vez em muito tempo em que não tive pressa de descobrir do jeito errado foi com você. Eduardo ficou olhando para ela.
Isso é mais do que eu esperava ouvir, disse ele. Não invente história com isso ainda. Não estou inventando. Estou ouvindo. Ela quase sorriu, desta vez completamente. Eduardo viu e arquivou. A assembleia de acionistas aconteceu 3 semanas depois. Helena havia convocado com a antecedência regimental exigida pelo estatuto do grupo, com a notificação enviada a cada acionista pelo Dr. Soares, com aquela precisão que não deixava margem para contestação processual. A pauta era clara: ratificação da posição de Helena como acionista majoritária e diretora-presidente, aprovação do plano estratégico para os próximos 2 anos e discussão sobre a parceria em desenvolvimento com a Montalvão Exportações. Dirceu havia feito 3 tentativas de impedir a Assembleia por vias jurídicas nos dias anteriores. As 3 haviam sido indeferidas, a última com uma nota de rodapé do juiz que o Dr. Soares havia descrito como incomum em tom, para quem conhece o estilo desse juízo, o que diz algo sobre a qualidade dos argumentos apresentados pela outra parte. Eduardo estava presente na Assembleia, não como acionista, porque não era, mas como convidado de Helena na qualidade de parceiro estratégico em desenvolvimento, o que era formalmente correto e que também, como todos na sala sabiam, dizia algo sobre o estado das coisas que ia além da nomenclatura formal. A sala estava cheia. Os sócios minoritários, 5 ao total, com participações que variavam de 2% a 6% cada, estavam todos presentes. Durante semanas, haviam ficado em posição ambígua, esperando para ver como os ventos sopravam, antes de decidir para onde se inclinar. Era um comportamento que Eduardo reconhecia e que não julgava, porque era o comportamento pragmático de pessoas que entendiam que as batalhas dos maiores às vezes esmagam os menores que estão no caminho errado. Dirceu estava presente, com 3 advogados ao lado, numa expressão que era a fusão do controle esforçado e da derrota que ainda não havia sido formalmente nomeada. Helena presidiu a Assembleia do jeito que Eduardo havia aprendido a esperar dela, com precisão, com compostura, sem exibicionismo, sem crueldade desnecessária. Quando chegou a hora de dar a palavra a Dirceu, deu. Quando Dirceu falou com aquela mistura de argumento jurídico e apelo emocional sobre a memória do meu irmão e o futuro da família, Helena ouviu sem interromper. Quando Dirceu terminou, ela respondeu, não com emoção, com dados, com documentos, com a evidência do que havia sido construído pelo detetive Bruno Cardoso, que havia sido formalmente apresentada ao processo e que estava agora disponível para todos na sala. Com a demonstração do plano estratégico que ela havia desenvolvido e que mostrava, número por número, o que o grupo podia se tornar com a parceria Montalvão e o que perderia se fosse vendido nas condições que Dirceu havia proposto. Os sócios minoritários votaram com Helena, 4-0, com um que havia chegado sem decidir e que, depois de ouvir os argumentos, havia se inclinado para o lado que parecia ter a história mais inteira. Dirceu ficou sentado quando a votação foi declarada. Não levantou, não saiu dramaticamente, não fez nenhuma das cenas que a situação teria justificado. Ficou sentado com aquela expressão de um homem que está processando o fim de algo que havia apostado tudo para evitar. Helena olhou para ele brevemente depois que os resultados foram formalizados. Não com triunfo, com algo que era mais complicado. Era o olhar de alguém que ainda reconhece a relação que existiu antes da traição e que sabe que isso não muda o que precisava ser feito, mas que também não apaga completamente o que havia antes. Depois da assembleia, no corredor, ela ficou parada ao lado de Eduardo por um momento. Acabou? Ele perguntou. Essa parte, disse ela. As outras partes vão demorar mais. Como você está? Ela ficou um momento em silêncio. Estranhamente bem, disse ela. É estranho estar bem depois de uma coisa tão pesada. Não é estranho. É o que acontece quando você faz o que precisava ser feito. Ela virou para ele. Você vai continuar aqui? Ela perguntou. Não estava pedindo garantia. Estava perguntando de verdade. Enquanto você quiser, disse ele.
Os meses que se seguiram foram, como Helena havia previsto, longos e complicados de maneiras que nenhum dos dois havia subestimado, mas que também nenhum dos dois havia medido completamente. Dirceu recorreu da liminar. O recurso foi parcialmente aceito, o que abriu uma fase de julgamento de mérito que o Dr. Soares estimava em 6 a 12 meses. Havia uma contestação testamentária paralela sobre a fazenda que o pai de Helena havia deixado. Uma propriedade de valor considerável, que Dirceu alegava haver sido prometida a ele verbalmente. O tipo de argumento que é difícil de provar e difícil de refutar completamente. Havia o processo criminal contra Ricardo, que havia saído de São Paulo para uma cidade do Paraná, onde tinha família, e de onde havia dado uma segunda entrevista, retratando a primeira com uma história sobre pressão e mal-entendido, que não enganou ninguém, mas que formalmente alterava o registro. Havia a luta cotidiana de administrar uma empresa cujo controle havia ficado em disputa pública por tempo suficiente para criar incerteza entre fornecedores, credores e parceiros. Helena havia passado semanas em reuniões com cada um desses interlocutores, apresentando números, explicando contexto, demonstrando estabilidade com a paciência de quem entende que confiança perdida é recuperada apenas em parcelas pequenas e constantes. Eduardo estava presente nessa jornada de uma maneira que foi se tornando mais natural à medida que o tempo passou, não de forma ostensiva, não de maneira que invadia o espaço da batalha que era de Helena e que ela precisava travar como dela mesma, mas de uma presença que estava disponível quando era útil, que ficava em silêncio quando o silêncio era o que fazia sentido, que tinha perspectiva quando ela precisava de uma perspectiva de fora, que tinha humor quando a situação acumulava peso suficiente para precisar de um momento de leveza. A parceria entre a Montalvão e o Grupo Albuquerque foi sendo formalizada em etapas. Não de uma vez, porque nenhum dos dois achava que decisões importantes deviam ser tomadas no calor de circunstâncias excepcionais. Foi construída reunião por reunião, análise por análise, com o rigor que ambos conheciam e exigiam de si mesmos no trabalho. Khalid Al-Mansuri havia assinado o contrato com a Montalvão. 242 milhões, com um adendo que abria a possibilidade de integrar a logística do Grupo Albuquerque em 18 meses, mediante confirmação das condições societárias. Havia sido uma assinatura que Eduardo havia descrito para Rodrigo como a mais longa de chegar e a mais rápida de acontecer quando chegou, o que Rodrigo havia registrado com aquele sorriso contido de sempre. Foi numa tarde de sábado que Eduardo foi à fazenda pela primeira vez. Ela havia recuperado a posse da propriedade depois que a contestação testamentária havia sido arquivada por falta de fundamento. Uma decisão que o juiz havia justificado com uma extensão que o Dr. Soares havia descrito como incomum e muito bem-vinda. A fazenda ficava a pouco mais de meia hora de Araraquara, numa região que Eduardo havia atravessado muitas vezes ao longo dos anos sem nunca ter parado. Ele chegou numa tarde quente, com aquele sol do interior que é diferente do sol da cidade, mais direto, mais honesto, sem a mediação de concreto e vidro. O portão estava aberto. Entrou devagar pela estrada de terra que levava até a sede, com os campos dos dois lados, mostrando aquele verde específico de lavoura bem cuidada, que tem algo de promessa. Helena estava na varanda quando o carro parou, de pé, encostada no corrimão, com o olhar para os campos ao fundo. Havia um copo de água na mão e aquele porte que ele havia aprendido a reconhecer como o dela. Não postura performática, apenas a maneira natural de alguém que havia crescido num lugar assim e que sente isso no corpo quando está nele. Ela ouviu o carro e virou. "Você veio", disse ela quando ele desceu. Disse que viria. Ele ficou ao lado dela na varanda. Ficaram um momento em silêncio, olhando para os campos com o barulho da tarde, pássaros, vento no capim, o som distante de algum maquinário, preenchendo o espaço sem esforço. "Como está o recurso do Dirceu?"
Ele perguntou depois de um tempo. O Dr. Soares está otimista. Diz que a fundamentação deles é fraca e que o juiz de segunda instância tem reputação de ser rigoroso com ações sem substância. Ela pausou. Dirceu pediu uma conversa direta, através do advogado. Você vai aceitar? Ainda estou pesando. Ela virou levemente o rosto para ele. O que você faria? Dependendo do que ele tem a oferecer, conversaria. Não por generosidade, por pragmatismo. Batalhas longas custam para todo mundo, inclusive para quem está ganhando. É o que o Antônio disse. É o que a experiência diz. Ela ficou um momento em silêncio. Tem uma coisa que eu quero te mostrar, disse ela. A sala que havia sido o escritório do pai era exatamente o que Eduardo havia imaginado que seria, e também mais do que havia imaginado. Era uma sala que havia sido usada de verdade, e não decorada para parecer usada. Havia marcas de uso na mesa, nos braços das cadeiras, nas lombadas dos livros, que não estavam em ordem perfeita porque alguém os havia tirado e recolocado muitas vezes. Havia documentos emoldurados na parede, que eram títulos de propriedade e certidões, e uma fotografia antiga de uma colheita que devia ter sido dos primeiros anos. E havia a fotografia grande atrás da mesa. Rubens Rios de Albuquerque, aos seus 60 e poucos anos, de pé num campo ao entardecer, com aquele jeito de homem que chegou ao fim de um dia longo e que está olhando para o que construiu com a satisfação simples de quem não precisa que ninguém valide o que vê. Helena ficou parada na frente daquela fotografia por um longo tempo. Você me perguntou uma vez como era meu pai, disse ela, sem tirar os olhos da fotografia. Perguntei. Era difícil. Do tipo que ama, de formas que são difíceis de receber quando você é jovem e que só fazem sentido depois. Ela pausou, mas era honesto e tinha um código muito claro sobre o que era certo e o que não era, e nunca desviei dele, independentemente do custo. Ela ficou um momento. Acho que a maior coisa que ele me ensinou não foi nenhuma lição explícita. Foi o exemplo de como se mantém na própria palavra quando manter é mais caro do que ceder. Eduardo ficou olhando para a fotografia. Ele ficaria orgulhoso de como você conduziu tudo isso, disse ele. Talvez ficasse com raiva de mim por não ter visto o Dirceu com mais clareza antes. Ou ficaria orgulhoso de ver que, quando precisou, você ficou de pé. Ela ficou em silêncio por um momento. Você escolhe a segunda opção porque é mais gentil, disse ela, repetindo uma coisa que havia dito uma vez antes. Escolho porque é mais provável, respondeu ele, repetindo a resposta que havia dado. Qualquer homem que constrói isso... Ele fez um gesto que abarcava a sala, a fazenda, tudo que havia lá fora, e deixa para a filha. Sabe que está deixando para alguém com o que precisa. Ele sabia o que estava fazendo. Ela ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. Então virou para Eduardo, e havia algo no rosto dela que era diferente de todas as versões anteriores. Não o rosto controlado da mulher que havia estado sentada na poeira de uma estrada. Não o rosto estratégico da executiva que havia presidido uma assembleia. Era um rosto mais antigo e mais presente do que os dois. Você lembra do que eu disse naquele café da manhã em São Paulo? Ela perguntou. Que não tinha pressa de descobrir do jeito errado. E que não havia dito que não queria descobrir. Eu lembro. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu ainda acho que não sei o que isso vai se tornar, disse ela. Ainda acho que somos pessoas complicadas que vêm de batalhas diferentes e que têm maneiras de ser que vão precisar de tempo para aprender uma do outro. Eu também acho tudo isso. E ainda assim você está aqui. E ainda assim estou aqui. Ela deu um passo na direção dele. Não de impulso, não de drama, com aquela deliberação que era a marca de tudo que ela fazia quando estava sendo completamente ela mesma. Eduardo, disse ela, com uma voz que tinha algo que era levemente irônico e inteiramente real ao mesmo tempo. Eu passo a vida tomando decisões que as pessoas ao redor às vezes não entendem, mas essa... Ela ficou um momento. Eu entendo muito bem.
Ele ficou olhando para ela. Então temos o mesmo entendimento, disse ele. E havia algo simples naquilo, que era a simplicidade das coisas que demoram muito para chegar e que, quando chegam, chegam inteiras. O sol entrou pela janela da sala do pai de Helena naquela tarde de sábado e fez a coisa que o sol do interior faz quando está descendo. Pintou tudo de um dourado que não tem paralelo em nenhuma iluminação artificial do mundo. Os campos lá fora ficaram dourados. A madeira da mesa ficou dourada. A fotografia na parede ficou dourada. E as duas pessoas que estavam naquela sala ficaram em silêncio por um longo tempo, porque havia coisas que não precisavam ser ditas com palavras para serem completamente verdadeiras. Nos meses que se seguiram, o processo foi avançando. O recurso de Dirceu foi indeferido em segunda instância com uma decisão que o Dr. Soares descreveu como robusta o suficiente para que qualquer recurso adicional seja essencialmente simbólico. Dirceu havia aceito uma negociação que Helena havia proposto com a frieza pragmática de quem entende que batalhas que podem ser resolvidas não devem se tornar guerras intermináveis. Ele mantinha uma participação minoritária, não votante no grupo, retirava todas as ações relativas à capacidade civil de Helena e pagava as custas processuais de tudo que havia gerado. Em troca, Helena não avançava com o processo criminal em relação às ameaças da fazenda, embora mantivesse o direito de reabrir caso houvesse qualquer movimentação hostil futura. Era um acordo que nem ela nem Eduardo achavam perfeito, mas era um acordo que funcionava, que fechava uma ferida sem exigir que ela continuasse aberta e que permitia que o grupo voltasse a operar sem o peso de um conflito jurídico permanente sobre todos os seus negócios. Ricardo foi condenado em primeira instância por danos morais e cumplicidade em assédio, com recurso em andamento. Havia saído completamente do setor, o que era a consequência prática mais relevante. A parceria com a Montalvão foi formalizada num evento em Ribeirão Preto, com a presença de Khalid Al-Mansouri, que havia voado do exterior especificamente para isso e que havia descrito o acordo, num jantar depois da assinatura, como o tipo de coisa que parece simples quando está pronta e que só quem estava por dentro sabe o quanto não foi. Havia uma estrada no interior do estado que, na tarde de uma quinta-feira, havia sido o lugar mais improvável do mundo para o início de alguma coisa. Um carro que havia freado sem planejamento. Uma mulher sentada na poeira sem pedir nada. Um homem que havia voltado sem saber exatamente por quê. A maior parte das histórias que importam começa assim, não com um plano, não com uma estratégia, não com um cálculo de risco, mas com um momento em que algo dentro de você decide antes que você tenha tido tempo de consultar os argumentos contrários. E a questão não é se esse momento faz sentido quando acontece. A questão é se você tem a coragem de confiar nele. Eduardo Montalvão havia construído um império à base de decisões calculadas, de análises cuidadosas, de paciência e controle. E a decisão que havia mudado o rumo de tudo havia sido a menos calculada, a menos analisada, a mais visceral que havia tomado em muitos anos. Helena Rios de Albuquerque havia passado anos construindo paredes eficientes ao redor de si mesma, com razões que eram todas boas e todas reais. E havia deixado a primeira entrada real para alguém que havia chegado pelo caminho mais improvável. Uma estrada secundária, uma tarde quente, a poeira levantada por um carro que parou quando não precisava. Não havia lição fácil naquilo. Não havia moral que coubesse numa frase. Havia apenas o que existe quando as coisas são reais. Complexidade, custo, trabalho, tempo e, no meio de tudo isso, a descoberta de que algumas das coisas mais importantes que nos acontecem chegam sem avisar e pedem apenas que a gente esteja presente o suficiente para reconhecê-las. Eles haviam estado presentes e aquilo havia sido suficiente. A fazenda ficava na mesma região onde tudo havia começado. Numa tarde específica,
Semanas depois daquela assinatura em Ribeirão Preto, Eduardo e Helena estavam na varanda com os campos à frente e o sol começando a descer. Não estava sendo dito nada de importante. Estava sendo bebido café e estava sendo olhado para os campos e estava sendo habitado o tipo de silêncio que duas pessoas só conseguem ter quando construíram o suficiente juntas para que o silêncio não precise de preenchimento. Você pensa naquela estrada? Ela perguntou em algum momento. Nunca. Às vezes, ele disse. Eu penso com frequência, disse ela, não com tristeza, com espécie de assombro, de como as coisas dependem de tantas coisas pequenas. Você poderia ter seguido, eu poderia ter recusado a carona. Ela ficou um momento. O Gilberto poderia ter me deixado num lugar diferente. O Gilberto poderia, concordou Eduardo, mas não deixou. Não, ele me deixou naquela estrada específica, naquela tarde específica, no momento em que você estava passando, quase passando. Ela virou para ele levemente. Mas você voltou. Mas eu voltei. O sol estava descendo sobre os campos e fazendo aquele dourado que Eduardo havia aprendido nos meses anteriores a reconhecer como o dourado específico daquela fazenda, daquela região, daquele fim de tarde que era diferente de qualquer outro. Eduardo, disse ela. Obrigada por ter voltado. Ele ficou com aquelas palavras por um momento. Obrigada por ter entrado no carro, disse ele. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, levemente, encostou o ombro no ombro dele, do jeito simples e completo das coisas que não precisam de mais do que são. E ficaram assim, olhando para os campos dourados, com o barulho da tarde, e o cheiro de terra, e o peso tranquilo de tudo que havia sido construído e de tudo que ainda estava por vir. Essa foi a história de Eduardo Montalvão e Helena Rios de Albuquerque. Uma história sobre uma decisão que não foi calculada, sobre uma batalha que precisou ser travada, sobre traições que chegam de onde a gente menos espera e sobre o que pode nascer entre duas pessoas quando a circunstância as coloca no mesmo lugar ao mesmo tempo e nenhuma das duas foge. Uma história do interior, da poeira e dos campos, das cidades pequenas que guardam as histórias das pessoas de um jeito diferente, das estradas que às vezes levam a lugares que nenhum mapa tinha previsto, e de como às vezes a coisa mais importante que você faz numa tarde de quinta-feira é frear o carro e voltar, antes de você ir. Se você chegou até aqui, se ficou com essa história do começo ao fim, se sentiu o peso de cada capítulo e a tensão de cada virada, então você já sabe o que esse canal é. É um canal de histórias que prendem, que tem peso real, conflitos reais, emoções reais, histórias que ficam com você depois que o vídeo termina. E para que esse canal continue crescendo, para que novas histórias como essa continuem chegando para você, preciso de uma coisa pequena da sua parte que significa muito. Se inscreva no canal agora. Cada inscrito é um sinal de que essas histórias valem o tempo que levam para ser contadas. Deixa o like. Esse gesto simples faz com que mais pessoas encontrem esse conteúdo. E cada pessoa que chega aqui é mais alguém que vai se sentar e ouvir uma história de verdade. Comenta aqui embaixo e me diz de onde você está assistindo. Pode ser uma cidade pequena no interior, pode ser a capital, pode ser outro país. A gente quer saber. Essa história é do interior do Brasil. Mas as histórias que importam chegam em qualquer lugar. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente tem muito mais por vir. Esse canal existe porque vocês estão aqui. E enquanto vocês estiverem, as histórias continuam. Até a próxima. E que ela também chegue quando você menos esperar.